Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o seu podcast que leva animes e mangás a sério como merecem. E, na verdade, hoje estamos reunidos aqui para gravar um episódio muitíssimo especial. Aqui quem fala é o André Ugione e eu tô acompanhado de dois maravilhosos amigos, não queridos dessa vez. Não queridos, maravilhosos, hein? O resto do pessoal deve estar se sentindo, mano, a gente não é maravilhoso, a gente é querido só, velho. Bah. Não, eles são maravilhosos também. Todo mundo é maravilhoso, mas é que é um episódio de empolgação, dude. Um ano, André. Um ano. 365 dias. Meu amigo. É tempo, hein? É tempo. Muita coisa aconteceu. Tá, mas se apresenta aí os seus cornos. Um ano me apresentando, o pessoal sabe quem é, né? Aqui quem fala é o Dude e meus amigos, um ano. É isso. E tu quem é o misterioso, Mr. É o M? Mr. M, é o Mr. M. Aqui é o Patrick. Dia de semana eu trabalho como marqueteiro e fim de semana eu trabalho na lojinha fazendo mágica. O Mr. M. Ai, pessoal, pois é. Você, quem já tá ouvindo aí, tá acostumado com um tom um pouco mais, talvez, padrão do Cúpula Cast já, talvez vocês tenham estranhado esse começo aí, mas é porque não tem como a gente se segurar nesse momento, porque esse episódio é o episódio que vai marcar a virada do nosso primeiro ano, né? O primeiro ano de Cúpula do Trovão, cara. Primeiro ano de projeto. Na verdade, o projeto nasceu há mais tempo, né? É. Muito mais tempo do que o pessoal imagina. Muito mais tempo do que o pessoal imagina, cara. Tipo, no papel ficou, tipo, meses. A gente enrolou pra cacete pra começar alguma coisa, né? Eu diria enrolar, mas é porque foi bem pensado também, né? Foi bem pensado também, não foi enrolado. A gente tava planejando e tal. Não teve seus motivos pra atrasar, mas também teve um pouco de protelação, eu não sei qual é a palavra. Procrastinação? Procrastinação, perfeito, Dude. Mas então, pessoal, cara, como que vocês se sentem, então? Um ano de Cúpula do Trovão, o que vocês se sentem? A primeira coisa que vem na cabeça. Cansado. Caramba. Eu, pelo menos, né, achava que ter um blog era uma coisa, editar podcast era uma coisa, fazer tudo que envolve blog é uma coisa, mas depois que tu tá no meio, cara, tu vê que, caralho, mano, tu começa a achar o trabalho de muita gente muito mais foda, tá ligado? Que tu não tem noção do trabalho que é fazer as coisas, do trabalho que é ter o feedback, o trabalho que é tudo isso, que envolve tudo isso. Porque não é só chegar lá, gravar um castzinho, upar na internet e mandar pros irmãos, tá ligado? É difícil e trabalhoso, cara. Eu super concordo contigo. Alguém tinha que trazer esse discurso pra cá, né? Tava só esperando pra saber qual dos dois seriam. Cara, pra mim é como se eu estivesse acordando, olhando pra um relógio e falando, caramba, já, tá ligado? Tipo, já é essa hora. Porque passou tudo muito rápido, aconteceu muita coisa nesse meio tempo e cara, eu me sinto realizado, assim, porque é uma coisa, como vocês falaram, demanda muito tempo, né? Tu tem que realmente ir de cabeça, tu não pode ficar só pela metade. Então, eu fico realizado porque eu consegui fazer uma coisa funcionar por um bom tempo, né? Então, foi um negócio bem interessante e com certeza a gente vai fazer isso aqui funcionar por mais tempo ainda, né? Esperemos, com muita força de vontade. E, bom, isso a gente tem, de sobra, né? Então, bom, o pessoal comentou aí agora, né? Os dois levantaram de que, pô, realmente aconteceu muita coisa nesse ano aí. E foi um ano bem maluco, assim. Pra mim cara, eu tô com o Patrick também, assim como eu tô com o Dude, passou rápido, né, cara? Assim, não parece mesmo que já deu um ano que a gente, enfim, tava lançando mesmo, divulgando no Insta, pedindo pra amigo compartilhar, tal, compartilha aí e tal, saindo na Engie Plus lá, né, na matéria. O começo é legal, né? Tu fala com o tio, com a tia, com o primo que tu nunca falou na vida. Pô, dá uma olhadinha aí no nosso trabalho e tal, passa um feedbackzinho do site, muito legal. Eu lembro que nas antigas, quando a Cúpula tinha tipo uns 3, 4 meses, eu jogava muito LOL na época, tá ligado? Agora não joga mais. Joga de vez em quando, né? Agora eu não tenho tempo. Mas quando eu jogava mais assiduamente, no começo, a Cúpula tinha, 3, 4 meses? Tu ficava spamando Toda vez no que chat. entrava...
Não, toda vez que eu entrava numa partida, eu jogava assim no chat, ô, quem é o Otaku? Aí o cara, eu sou o Otaku. Ô, olha esse site aqui, Sério? mano, massa. Ô, pior que teve uns 2, 3 caras que entraram no site, tá ligado? Caralho, que irado, cara. Pelo menos eles te honraram depois, ou tu honrou eles? Não. O feeder sou sempre eu, né, cara? Ai, muito bom, cara, muito bom. Mas então, a gente vai fazer desse especial primeiro que ele, apesar de ele ter uma pauta, ele tá super leve, porque ele é muito um episódio pra gente, assim, da gente pra gente. Claro, a gente adora que vocês ouçam e interajam, e a gente quer que vocês façam isso também, mas esse podcast não vai ser informativo do que tange animes e mangás, né? Ele vai ser muito um papo aqui entre nós três, e a gente vai trazer meio que uma espécie de retrospectiva, né, do que aconteceu ao longo desse primeiro ano, né? Claro, pelo menos os acontecimentos mais relevantes, né, mais impactantes aí para a história da cúpula, os marcos que a gente atingiu, os objetivos que a gente traçou, né, enfim. E até é bom, André, pro pessoal conhecer um pouco mais como é que foi o nosso primeiro ano, né? Porque, por exemplo, se tu tá escutando esse podcast daqui a 2, 3 anos pra tu conhecer um pouquinho o começo da nossa história, eu acho que não teria episódio melhor. Serve também quando a gente fala pra gente, eu pelo menos entendo que pra gente é todo mundo que tá aqui ouvindo, que acompanha, né? Então é uma coisa de... Eu tenho o sentimento que esse episódio é mais uma prestação de contas, né? Tipo, olha só o que a gente junto conseguiu construir, assim. É basicamente isso que vem na minha mente quando eu penso em um especial, né? Quando eu usei o pra gente, foi mais pra tipo, desculpa se o bagulho ficar confuso. é mais um negócio tipo, cara, bote sua conta em risco. É mais isso que eu quis dizer. Acho que a gente pode já começar então, né, na verdade, um pouco antes de a gente entrar nessa parte de retrospectiva e tal. Eu acho que a gente pode só passar uns recadinhos, os mais relevantes aí pra quem acabou deixando passar por algum motivo, né, ou não pegou no ar à medida que não acompanha muito assiduamente aí o nosso site, ou qualquer rede social que a gente esteja, tal, ou o próprio podcast, né, então tá um pouco boiando aí nas mudanças que vão ter aqui, tudo pra melhor, tá, não se preocupem, a gente não vai prejudicar nada aqui. Então, bom, acho que a gente pode trazer um recadinho cada um aí, né? Então pode começar tu, Patrick, levantando aí o primeiro recado, já que basicamente tu é a grande pessoa responsável por essa parte. Né? Ah, certo. Então, a primeira coisa que eu acho que é bem interessante pra galera acompanhando a gente é que a gente tá agora bem ativo com o nosso Instagram, a nossa conta do Instagram, @cúpulatrovão, né? A gente tá com um planejamento bem interessante, assim. A gente tava pensando muito o que a gente pode fazer por lá pra entregar toda a vibe que a gente gosta de trazer pra vocês, a informação, falar sobre as obras e trazer indicações, esse tipo de coisa. Só que a gente não queria também fazer só uma cópia do nosso site ou uma cópia do nosso Facebook. Então, a gente pensou, vamos dar alguma coisa pra galera que é diferente, né? Então, se vocês olharem, acessarem o nosso perfil, ele é um perfil único, assim. Você não vai ver o que tem lá da mesma forma em uns outros lugares, né? É a mesma coisa com o Facebook, é a mesma coisa com o nosso site. Cada canal é exclusivo com conteúdos feitos especialmente pra eles, né? Então, dá uma curtida lá que com certeza vocês vão gostar. E quando o Patrick quer dizer único, ele não quer dizer que não somos os melhores. Ele quer dizer mais que o bagulho tem uma identidade própria, né? A plataforma tem a linguagem dela, né? O Instagram é uma coisa pra cúpula, o Facebook é outra coisa pra cúpula, o site é outra coisa. Então, é isso que eu quis dizer. E a segunda, né? Na verdade, essa já... Dá pra dizer que tava meio que um MVP, será? Esse segundo recado? Não sei. Talvez era um MVP, agora deu uma espécie de upgrade aí, mas acho que quem pode trazer esse recado é o Dude, né, Dude? Fala aí então. Pois é, pessoal, a gente já começou isso com a temporada passada, mas a gente tá bem mais estabelecido com a proposta agora dos guias da temporada no site do CúpulaCast, né? Então, cada vez mais será melhorado essa plataforma dentro do site, até pro pessoal que quiser, tipo, eu quero ver o trailer de um anime que tá pra surgir, ou quero ver a sinopse, que às vezes o pessoal acessa muito o My Anime List, ou algum portal gringo pra saber sobre os animes que estão por vir. Então a gente vai estar atualizando essa plataforma dentro do site, pra você mesmo não ter que, tipo, ter que traduzir talvez a sinopse de algum site americano e tal. Provavelmente o pessoal já conhece, né, mas o Dude fala aqui daquela seção do site que seria um My Anime List, né, mas na verdade é traduzido, né, então ele tem várias informações, ele também tem uma identidade própria, não tem tanta informação quanto tem lá, e provavelmente nunca vai ter, não é a intenção, né, a nossa intenção ali é outra coisa.
A gente ainda vai trabalhar um pouco em cima disso, né, Patrick? Mas, a princípio, a ideia é tirar essa necessidade de acessar esses sites gringos, né? Então, aos poucos a gente tá melhorando, a gente tá recebendo bastante feedback. Se você conhece a ferramenta, já acessa o site, se não conhece também, acessa o site, passa feedback pra gente, pessoal. Escreve um e-mail, manda no Facebook, manda no direct do Insta, manda feedback pra gente do guia da temporada, que a gente quer deixar cada vez melhor pra vocês, beleza? A ideia do guia é ser um guia dinâmico, né? Ah, eu quero temporada de verão, clica ali, já aparece tudo com as categorias, já tudo certinho pra vocês conseguirem ver de uma forma mais rápida, né? Praticidade, agregar mais praticidade aí pra quem curte acompanhar anime de temporada, né? Também animes antigos, que vai ficar um catálogo lá depois, né? Sim, sim. No catálogo. E essa notícia também, essa acabou, pela ordem ficou comigo aqui, mas isso aqui não é nenhum mérito meu. Esse recado não é de fato mérito meu, só porque é muito importante. Talvez quem já acompanha a gente aí com maior frequência já tenha percebido isso, mas agora é oficial, né? O Cúpula Cast virou semanal. Oh yeah, sounds good. Ele não era semanal, ele era um podcast quinzenal, ficou boa parte do tempo quinzenal, desde que nasceu lá em 22 de julho do ano passado, até junho, eu acho. Não, começo de junho, começo de junho. A gente passou junho inteiro fazendo um teste, né, digamos assim, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Um pedaço de julho junto, inclusive, será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente conseguiu chegar numa logística, digamos assim, onde o Patrick e o Dude estão conseguindo se virar nos 30 aí pra entregar um cast por semana. Finalmente, temos um podcast por semana do Cúpula Cast, oficial. Agora é oficial, mano. Agora é responsa, hein, Dude? Olha a responsa, mano. Por isso que eu falei que não é mérito meu, porque eu só falo pra eles, né? Eles ficam ali, pau no cu. Eu que edito tudo essa merda. Nós que editamos tudo. Ai. E, bom, eu acho que vale também só ressaltar aqui pra gente também não se prolongar muito aqui nos recados, mas a gente também é super aberto a qualquer tipo de sugestão de tema, tanto de artigo, tá, quanto tema de podcast. A gente tem uma seção dentro do site que é um Fale Conosco, é o melhor meio de contato com a gente, né? Não é o mais prático, mas é o melhor, tá? O mais prático com certeza é tipo abrir o Insta, o Direct, o Facebook e tal, e mandar alguma coisa. Só porque com certeza a pessoa que usar o Fale Conosco para entrar em contato vai ter uma atenção especial. Esse Fale Conosco é lá pelo site, né? E você pode mandar qualquer coisa, tá? Sugestão de tema, tal, a gente com certeza vai adorar receber qualquer tipo de coisa de vocês para poder entender como vocês gostam, né, do Cúpula Cast, do site, dos artigos, tal. Feedback é o nosso combustível, né? Como diria o nosso amigo Pedro Lobato lá do Animes Overdrive. E uma coisa que é interessante, que tu deixou passar, que eu tô ficando um pouco brabo contigo, é que agora a gente tá com uma identidade sonora nova, né? Com certeza já notaram aqui com a abertura. Com certeza já escutaram um trompetezinho. Eu espero que isso grude na tua cabeça, só fica ouvindo a gente agora. Desculpa, realmente, é porque eu fiquei acostumado a gravar sem essa entrada, né? Ficou acostumado a berrar em todo o cast. O pessoal não tá ligado, mas muitos episódios do Cúpula Cast, algumas intros do André berrando eram repetidas de outros programas, porque teve muita vez que o André berrava que estourava o microfone, cara. Porque o Meu microfone não microfone é aguentava. ruim, cara, eu não posso fazer nada, cara. A tempestade chegou! Berrava, estourava o microfone e ficava lá em 630 de volume. Bons tempos, bons tempos. Quer ver quando eu gravava bebendo alguma coisa? Eu falava alto mesmo. Comenta F aí, né, pros ouvidos dos ouvintes. Presef. Começando aqui a nossa retroscúpula. Nossa, que palavra horrível. Meu Deus. Não, cancela, para. Já sabemos que não é o André que escolhe os nomes. Mentira, teve uns que fui eu que criei, tá? Retroscúpula. Meu Deus do céu. Ai. Mas a gente teve aí o primeiro mês, né? E nesse primeiro mês, que foi julho do ano passado, no dia 22 de julho de 2019, pra ser mais exato, teve o lançamento do site, né? Então a gente saiu em site de notícias grande aqui, né? Tipo, da NG Plus, tal, que o Patrick tinha contatos. A gente brincou no começo do cast, né? Que a gente buscou feedback com qualquer pessoa. Manda pra mãe, pra tia, pro papagaio, pro vô, manda pra todo mundo. Da escola, mandava pra todo mundo, velho. Não queria nem saber. Manda pra todo mundo. E, bom, a gente teve um período muito grande de aprendizado aqui, né? Principalmente porque... Bom, o Patrick foi um grande mentor pra gente nesse começo, porque eu, pessoalmente, não sabia nada. Tu e eu muito menos. Pois é. E nesse começo, na verdade, a gente começou em 4, né? Então, tinha nós 3,
Mas o Douglas também tava com a gente, né? O Goga. Então ele até fez participação, né? Nos primeiros podcasts, aí ele tava com a gente ainda. E, inclusive, gravamos aquele... Teoricamente, o episódio 0 do site não é o episódio 0, né? O episódio 0 do site é uma espécie de introdução ao que é a cúpula, mas a gente tem um verdadeiro episódio 0. Não, um terrível episódio 0, na verdade, né? O catastrófico episódio 0 pro Dude, né? Porque o resto foi só água com açúcar, né? Porque, pra quem não sabe, o primeiro podcast gravado foi literalmente assim, ó. Quando a gente começou nessas aventuras de podcast, a gente achava, gravar um podcast. Fácil. É só ligar o microfone, só vai. Só ativa o microfone e sai falando, tá ligado? Mas, mano, é outra parada, tá ligado? A gente tinha feito, vamos fazer um episódio bem basicão, vamos fazer um podcast sobre a história dos animes. Nossa, mano, pelo amor de Deus. Cara, cada um tinha uma pauta própria de cada um, tipo, 2 folhas e meia cada, sabe? Então, Nossa, a gente fez um Megazord. A gente fez um Megazord. Só que o problema começou bem antes de gravar o cast, cara. Foi antes de gravar. Né? Bem antes de gravar. Porque eu tava bem pomposo na minha casa, né? Vamos gravar o primeiro cast, nervosismo, ansiedade batendo e vai e tal. Falta luz na minha casa. Aí eu, porra, faltou luz antes de gravar o cast? Nem fudendo. Aí o André, não, mano, não, vem aqui pra casa porque eu não quero gravar outro dia, eu quero gravar agora. Vem aqui em casa, pai, gravamos aqui, pato. Nossa, me fez de vilão da história ainda. Não, daí olha só. Aí eu peguei minha moto, né, subi na minha moto, bem pomposo, saí andando, disparando pra casa do André, porque a gente ia gravar, acho que era 3h30. Daí eu passei por uma rua aqui do meu bairro, cara, um caminhão foi estacionar e ele derrubou um poste. Daí faltou luz no bairro inteiro, tá ligado? Nossa. A zica começou ali. Aí, cara, faltou luz no bairro inteiro e daí, obviamente, a minha casa ficou sem luz. Daí eu tive que ser obrigado a ir pra casa do André pra gravar lá, né? Aí, beleza. Daí cheguei na casa do André, na mansão, né? Não bem em casa. André é burguês, tá? Chegou, né, a mansão. Daí eu cheguei lá na casa do André. Gravar no quarto do André não ia dar, porque só tinha uma escrivaninha, uma cadeira e a cama dele. Pai, eu não ia gravar em cima da cama dele. Até por causa do eco do microfone também. E eu não ia conseguir segurar meus hormônios. É verdade. Né? Aí eu fui pro quarto das visitas, né? Que era o quarto do lado. E, cara, aí eu sentei na cama e comecei a gravar. Só que, cara, era verão. Calorão! Cara, tipo, 40 graus. De boa, 40 graus é suportável com o ventiladorzinho. Só que o foda, era os mosquitos. Puta merda, cara. Aí, tipo... O Dude ficou com a janela aberta. Janela já tava aberta de porque noite, tava muito calor, velho. A gente gravou por, tipo... Sei lá, a gente demorou 1 hora pra começar a gravar e gravamos mais umas 2 horas de bruto. Nossa, mano, meu Deus. Começou a ficar de noite, cara. Eu esqueci que o Dude tava aqui em casa, Não, aí acabou a gravação do cast, o André abriu a porta. Mano, esqueci que tu tava aqui em casa, velho. Até tinha esquecido, porque, tipo, acabou a gravação, nós começamos a conversar, daí o André parou de conversar, daí dá um tempo ele abre a porta. Mano, esqueci que tu tava aqui, velho. Nossa, cara. Nossa, meu Deus, cara. Mas, e aquele podcast foi pro Nimbo, né? A gente botou no pendrive, mandou pra China e pedimos pro cara que recebeu enterrar. Nossa senhora, velho. Eu acho que esse episódio 0, né? Bem dizendo, cujo episódio 0, eu acho que o ensinamento que ele mais passou, acho que pra mim, naquela época, foi que, cara, não é só ligar o microfone e sair falando, sabe? Tipo, tem que ter uma estruturação e o tema que a gente escolheu também é um tema muito complicado. Tipo, fazer um podcast da história dos animes, mano, tu tem que estar muito bem entendido do assunto de cabo a rabo. Tema muito burro pra mas começar. Era óbvio, velho. cara. A gente vai começar. Vamos começar por onde? Por onde os animes começaram. Deu certo pra caralho. Se bem que eu julgo muito a nossa falta de experiência lá. A gente ainda grava um episódio sobre a história dos animes, mas a gente vai ter que estar muito mais embasado, sabe? Não, eu acho que faltou só a nossa experiência com podcast, sabe? Eu acho que conteúdo é pesquisável, entendeu? Eu acho que é muito porque a gente não tava nervoso gravando... não era acostumado a ficar dando a vez pro outro conversar. Tu achou sabe? complicado gravar, então tu imagina editar, mano. Pelo amor de Deus. Pois é, meu Deus. Chegou a editar aqui. Editei, cara. Pensa só, tu nunca editou podcast na vida. Daí tu pega um bruto de 2 horas e pouquinho pra editar, velho. Tava uma merda ainda. Nossa, mano. Trauma, velho. Que trauma, velho. Eu lembro que eu editava com raiva, mano. Meu Deus, porque hoje em dia a gente não precisa cortar tanto, porque o cara já tá um pouco mais acostumado a falar, o cara já tá um pouco mais acostumado com o resto todo. Só que na época, tipo, um era gago, o outro prolixo pra caralho, aí o outro não falava nada, aí o outro... Gago. Cara, era mais ou menos isso. Ai. Pá, que começo. Tu, Patrick, tem alguma coisa pra agregar aí
começo aventuresco aí. Não, só achei legal que eu lembrei de tudo agora. Tipo, foi um flashback, ele contando e passando eu na não cabeça. esqueço nem a palma. Mas eu isso não já esqueço entra, nem- né, que no começo era uma batalha mesmo, né, quem editava só no começo era o Dude, né, pra editar os casts e tal, então, quer dizer, até por muito tempo foi só o Dude, né, que editava o cast, então ele sempre teve tudo que aprender tudo sozinho, né, nunca trabalhou com isso, sempre teve vontade, né, Dude, gostava desse lance de radialista e tal. Eu escutava e escuto até hoje bastante podcast. E uma coisa que eu peguei muito hábito é que, tipo, eu sempre escuto podcast de anime e sempre escuto podcast de coisas que não é anime, tá ligado? De assuntos variados e tal, porque, querendo ou não, o cara sempre vai aprender com um podcast ou outro. E o que eu acho muito interessante é que depois que o cara começa a editar, tu escuta podcast de uma maneira bem diferente. Começa a ficar muito atento a detalhes, a transações, a, tipo, efeitos e tudo mais. Isso eu acho bem legal. tá ligado? Normal, né? Uhum. Normal, é tipo um designer que é designer e olha pras paradas, tipo, o cara sabe identificar por que foi feito de tal jeito e tal, o povão não sabe, né? Então isso é bem legal. E logo, assim, logo depois do primeiro mês eu lembro que a gente já iniciou tudo, né? Eu lembro que o Patrick tava 250% lá, criou o Instagram, criou o Facebook, criou o Twitter, a gente começou em tudo, né? Uhum. E a gente começou a mexer em tudo tal, tentando dar conta do recado, mesmo com a inexperiência. Tempo até tinha, eu acho que tinha mais tempo que agora, eu acho. Tinha. Só que, pelo menos eu, né? Eu tinha mais tempo lá do que agora. E mesmo assim, parece que não. Eu não sei se era falta do costume, né? Parece que não dava tempo de fazer as coisas, sabe? Então, manter as notícias com artigos, e o editorial era só eu. One Man Army. Pros textos era, né? O resto nem botava a mão, né? A gente ajudava só com as notícias, né? É isso, verdade. Ah, nossa, verdade. No começo vocês faziam notícias. Daquele jeito, né? As bolinhas do Yoshi só faltava vir preta também. Ah, não, mas daí Daí, né, mano? Vamos respeitar aqui, cara. Mas eu lembro que no começo a gente tinha feito um mutirão pra fazer várias notícias pra cobrir todas as lacunas do site. Tu lembra? Que a gente ou cada um tem que fazer 5, 6 notícias pra cobrir todas as lacunas Eu lembro possíveis. disso. Nossa, aquela agenda nunca foi conseguido concluir, né, cara? Meu Deus, cara. Não. Cada um Não, tinha um dia da cara, semana, como foi mas, tipo, difícil. chegava na sexta-feira e a gente falava, tava com quem? Quem era que ia fazer? É, cara, aquela agenda era muito. Nossa, cara. Eu julgo muito a falta de rotina, que a gente não tinha rotina, era muito novo, sabe? Não sei. Ou a gente era incompetente mesmo. Eu acho que a gente era incompetente mesmo. E logo nesse começo foi muito impressionante que a página do Facebook era fraca, né? Eu não tinha muita noção, então eu simplesmente botava qualquer coisinha, só replicava o site, né? Coisa que saía no site eu replicava no Face. E ficava compartilhando coisa da página da Crunchyroll. E aí eu descobri que, tipo, pô, dava um engajamentozinho e tal. E as pessoas começavam a chegar, claro, naquela, né? Tipo, crescimento menos do que linear se desse, né? Então, muito lento. Só que mesmo assim, cara, eu acho que a gente impulsionou bem no comecinho. Na verdade, quem fez foi o Goga, Sim. né? Ele deu uma impulsionadinha ali. Acho que foi 40 pila que ele botou. Um negócio assim. E, tipo, estourou, tipo, deu não sei quanto. Chegou a 1000 likes, eu acho, na página. Uhum. E nesse momento foi um momento que a Jennifer Maurer, que é uma autora brasileira de light novel, ela entrou em contato com a gente e ela compartilhou, ela mandou pra gente a light novel dela, que chama Ryota, te perguntando se a gente queria conhecer e tal, enfim. Claro, ela também queria que a gente conhecesse, mas ela também queria que a gente pudesse ajudar ela de alguma forma, sabe? Sim, sim. Mas isso emocionou a gente porque, primeira pessoa, teoricamente, que acreditou no nosso trabalho, A sabe? primeira pessoa que enviou um Então e-mail, foi- uma mensagem também, né? Sim, que entrou em contato diretamente com a gente, né? Não ficou só comentando no Face ou curtindo postagem no Face ou no Instagram, tanto faz, né? Lembro que foi um momento bem bacana, assim, bem bacana. Até se a Jennifer tá ouvindo, desculpa, Jennifer, eu nunca terminei de ler o Ryota inteiro, tá? Eu li até... Caraca, denúncia, André não leu Ryota. Acho que eu li uns Meu amigo. 80%, cara. Não lembro se eu não cheguei a ler inteiro. Não lembro porque eu parei. Mas eu perdi a cópia que eu tinha também, porque eu troquei de computador nesse meio tempo e eu não tinha um backup. Então eu acabei perdendo, Mas eu infelizmente. te passo aqui pra te terminar, peraí. Pode terminar antes de a gente continuar Ah, esse cast. beleza então. Se a primeira barreira seria a dificuldade de criar uma rotina e aprender a lidar com a cúpula, né? A gente teve a segunda grande dificuldade, né? Que foi uma espécie de ruptura tranquila, né? Foi uma ruptura tranquila, mas a gente teve um desmembramento aí. E apesar de hoje o Patrick estar com a gente, na época o Patrick também não estava, né, Patrick? Tranquilo, nada. Eu saí xingando vocês tudo, mandei todo mundo se ferrar e fui embora. Seu merda. Saiu quebrando tudo, né? Não, e o melhor de tudo, né? Eu tava dormindo na hora. Nossa senhora, cara, esse dia...
Pô, eu só posso dar risada porque eu não tava lá, tá ligado? Mas beleza. Cara, eu vou ter que contar, porque eu sei que eu tô falando pra caralho, mas eu vou ter que contar porque, teoricamente, eu que vivenciei essa porra, né? O Goga e o Patrick moravam juntos na época, tava dividido no apartamento. E o Dude e eu, não. A gente morava normal. Só que né, aí o meus pais. Dude ia lá na cama do André. É verdade. Isso, às vezes ele vinha aqui e dormia na minha cama. Aí, nesse dia, o Patrick... Eu já notava que o Patrick tava meio assim, né? Tava um momento ruim, digamos assim. E ele meio que chegou assim, bah, André, quero falar contigo. Aí eu, tá, não, beleza, ok. Aí a gente marcou uma reunião, só que foi pessoal, né? E aí eu fui lá na casa deles. Obviamente o Goga também estava lá. E aí a gente começou a conversar e tal. E o Patrick falou que ele ia ter que, por motivos pessoais, ele ia ter que sair da cúpula. Na hora, tipo, eu já fiquei, puta, fudeu, tá ligado? Tipo, o bagulho acabou de começar e a gente não sabe nada. A gente não tinha o quê? 3 meses? Não tinha dado 3 meses, porque foi 22 de julho, então 22 de Isso. agosto, 22 de setembro. Tava prestes a fazer 3 meses, eu acho. Foi no começo de outubro isso aí que aconteceu. Eu lembro que foi no começo de outubro, porque logo depois eu fui viajar com a Dai. E a gente viajou... A Dai é minha namorada, pra quem não sabe. Fui no comecinho de outubro pra lá. Então eu lembro que foi muito maluco, assim. Na hora que o Patrick falou, eu fiquei, caralho. Tipo, fudeu, tá ligado? Só que na mesma hora, tipo, meu subconsciente falou assim, bom, pelo menos temos o Goga que também sabe um pouco, né? Dessa parte de internet, site, essas coisas, tal, programação. Aí a gente teve o plot twist, né? Exatamente. Eu não sei se... Provavelmente deve ter sido um trigger do Patrick saindo. Ele saiu também. O Wombo Combo. Ele já tinha os motivos também. Ele tem uma empresa pra tocar. E a empresa tava passando por um momento não difícil, porém era um momento delicado e precisava de muito foco. E ele precisava estudar bastante e tal, enfim. E ele teve os motivos dele pra sair também. O Patrick também teve os motivos. Então por isso que eu falo que foi uma ruptura amigável. Só que a minha cabeça, naquela hora, eu tava um balão, sabe? Eu fiquei... E eu dormindo. Fudeu, mano. Eu notei. E o Dude em casa dormindo. E, não, parece normal, né? Só porque era, tipo, 4 da tarde, tá ligado? E o Dude tava dormindo. Ah, mas era um sábado, né, mano? Cara, mano... Era sábado, ok. Não tô julgando ele por estar dormindo. Mas, cara, eu fiquei, tipo... Eu voltei a pezão, assim, da casa do Patrick e do Goga. Peraí, tu voltou a pé da casa deles até a tua casa? Ah, dá 15 minutos. Dá lá. 15... Nossa, mano. Dá 15 minutos. Ah, também? 1,80? Ok. 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 Eu vou dando estrelinha. Mas, cara, aí eu cheguei, cabeça um balão. Cheguei, entrei no Discord, Dude jogando LOL. Eu tava jogando LOL, nem lembro, mano. Tava com os guri. Eu entrei na cal e falei, bah, Dude, tem que falar contigo. E vazei, né? Nossa, minha cabeça tava muito doida. Aí eu peguei e falei assim, não, Dude, beleza, o negócio é o seguinte, o Patrick e o Goga vazaram. Só que foi muito engraçado, porque eu digo que a cúpula não acabou por causa do Dude. Porque o Dude falou assim, ó, ah tá, beleza, vamos tocar então. Caralho. Cara, tipo assim, ele falou, bah, pesado, mas eu não vou parar, tu vai. Aí eu fiquei tipo, ele reagiu de uma maneira tão tipo, ok, vamos continuar, que parece que jogou... Soprou tudo na minha cabeça que eu tinha pensado em parar, fugiu, tá ligado? Eu não tinha nenhuma dúvida, era só continuar. Tipo, ele... Por isso que eu digo, se ele falasse, tipo assim, ó... Bah, André, não sei, decide tu. Talvez não teria mais cúpula, tá ligado? Sendo bem sincero, assim. Vocês querem saber o que tava passando na minha cabeça na hora? Ah, Fudeu, né? O que eu ia falar? O que eu dei? Eu dei uma de câmera, tá ligado? Tava fudendo tudo por dentro e eu... mano, vamos tocar, né? É isso aí. Pensa bem, eu lembro que eu falei ainda pro André, pensa bem, André, menos 2 vozes pra editar no podcast, bem melhor. Nossa! E por dentro eu tava, mano, fudeu muito, velho, fudeu. Vamos tocar, a gente consegue, mano. Hoje eu lembro, eu dou risada, mas na época foi rachada suprema. Mano. Eu posso dizer que eu fiquei preocupado, porque eu não fazia ideia que o Google ia falar que eu tava saindo também. Tipo, na minha cabeça, beleza, eu tô saindo, mas eu continuo ajudando se tiver alguma dúvida com o site, esse tipo de coisa, porque eu fiz e tal. Aí eu também fiquei surpresa. Quando ele falou acompanhei o André até lá embaixo, né, que a gente era um apartamento. Eu acompanhei ele até a porta e tal, a gente se despediu. Aí ele foi indo, andando, tipo, parecia aquele seriado do Hulk, tá ligado? Que todo final do episódio ele saía andando, humano, na chuva, tocando uma musiquinha bem triste, tá ligado? Eu, caralho, fudeu. Então, todo mundo tava pensando, fudeu na hora, então... Meu Deus, cara. Não, mas realmente foi um momento bem... Eu não vou dizer que foi traumático, porque a gente já superou, né? Mas na hora foi um impacto, assim, ó, muito forte, assim. Muito forte porque a gente não tinha conhecimento de web, como
trabalhar com tráfego, Google Analytics, cara, isso tudo era o Patrick que ia ensinar a gente, sabe? Não é como se ele fosse ficar pra sempre com isso. Só que, claro, apesar do Patrick falar isso, ele, ao mesmo tempo, não desvinculou. Acho que, sei lá, não sei o que aconteceu, não sei se o Patrick quer falar um pouco sobre isso, mas ao mesmo tempo ele ficou meio que sendo um mestre dos magos, assim, sabe? O cara aparece, larga dele, faz o dele e vaza, assim, do nada. Eu virei um consultor. Era o que ele... virou um consultor, assim. E ele continuou ajudando, assim, né? Então, lá em outubro, ele continuou ajudando, meio que mais de longe, assim, eu diria que até dezembro, janeiro, né? Depois a gente vai chegar nessa parte. E nessa mesma época foi muito doido, porque naquele mesmo dia, eu tinha uma puta de uma boa notícia pra dar pro pessoal. O Dude já sabia, mas os outros dois não sabiam. E foi o dia, no mesmo dia, o Pedrão, cara, o Pedro Bernardes, que ele foi teoricamente o primeiro membro da cúpula. Além de nós, né? Dos iniciais. Além de nós, exatamente. Que entrou mesmo. E ele chegou na gente porque ele gostava de escrever, né? Gosta de escrever. E ele queria, enfim, gostou do nosso trabalho, gostou do jeito que a gente se posiciona em rede social, tal, tipo, a linguagem, o teor, o tom da cúpula. E ele resolveu entrar em contato pra ver se ia rolar alguma coisa, né? Foi no sábado que ele fez isso. E no domingo, na verdade, eu fui na casa do Gogo e do Patrick e tive a notícia. Então, tu imagina, tipo, cara, o que eu vou falar, sabe? Na verdade, se o Pedro tá ouvindo isso, na verdade, Pedro, desculpa, mas na época eu nem te falei pro Pedro que o Patrick e o Goga tinham saído. O Pedro tá descobrindo agora. O Pedro entrou no meio da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Eu omiti isso porque ele pensou, cara, já pensou se o Pedro sabe disso? Ele, pô, tô entrando no bagulho aqui, os caras tão tudo aos pedaços, cara. Mais ou menos. Eu fiquei, tipo, eu não me sinto mal, porque, teoricamente, né, a parte do Patrick tava mais feita já. Claro, ele tinha todo o auxílio pra fazer. E ele fez, não como se ele tivesse abandonado. E o Goga já não tava conseguindo contribuir porque ele tava muito ocupado com a empresa. Então, a saída em si dos dois, no teor produção de conteúdo, movimentação em rede social e tal, não impactou tanto assim. Então, por isso que eu levei, tá ligado? Aí acho que eu levei umas 2 semanas pra falar pro Pedro, pelo menos, pra dizer que o Patrick e o Goga estavam um pouco mais recuados, tal, e depois... Uma coisa bem legal pra falar também, o André, é que com a entrada do Pedro também deu um pouco de gás pra mim e pra ti, né? Porque como era uma época de baixa, a gente tendo mais alguém na equipe meio que deu um upzinho pra nós e também deu uma aliviada pra ti, né? Na questão de construção de artigo e tudo mais, em especial. Ah, que legal. Pô, Pedro, brigadão, hein, cara. Pois é. E na verdade, preparei uma espécie de surpresa pra vocês. E na verdade, vocês meio que sabiam disso, mas não sabem do conteúdo da surpresa, né? É o Mr. M aí, ó. E eu que faço a mágica, né? Eu entrei em contato com todos os atuais membros da cúpula e pedi pra eles gravar um minicast de 30 minutos. Talvez eu me arrependa de não ter falado um breve áudio, mas eles gravaram áudios falando um pouco sobre eles, a relação com a cúpula, como eles se sentem aqui e tal. Então eu acho que agora é o momento da gente botar o áudio do Pedro. Ah, legal, né? tô curioso. Visto que o Pedro entrou e, bom... Vamos ouvir agora. O Patrick e o Dude não ouviram o conteúdo dos áudios. Eu ouvi pra saber se eles não iam falar. Alguém tinha que saber. Vai que eles largam uma bomba aí. Tá bom, então. Besteira que eu digo, coisa que não pode ser falada num podcast, né, pessoal? Mas, enfim, o Dude e o Patrick vão ouvir os áudios agora e as reações deles vão ser ao vivo, em tempo real, pessoal. Não. Peraí. O primeiro react da cúpula, é isso mesmo? React da cúpula. Abri o canal de react da cúpula. Então vamos aí ao mini podcast do Pedro, pessoal. Fala galera, aqui é o Pedro. Vou contar um pouquinho da minha história com a cúpula aí pra vocês. Acho que, não sei se o André já comentou com os outros membros, né? Se vai ser novidade ou não, mas enfim. Eu acho que além dos membros fundadores aí, André, Dude, Patrick, Sim, eu devo ser o primeiro membro da cúpula, né? Primeiro membro do editorial. E eu nem sabia quando entrei em contato que era uma página em ascensão, né? Eu tava de boa acompanhando aí algumas páginas, eu acompanho bem poucas, pra ser sincero. Na verdade, eu acompanho mais canal do YouTube, que as páginas que tem no Facebook são muito otakus, pro meu gosto. Não que eu não seja, mas esse tipo de otaku padrão aí não se aplica muito a mim, não. E aí eu acho que era a página do Aço, se eu não me engano, postou lá um conteúdo sobre a cúpula e eu achei interessante, cara. Eu fui lá e comecei a seguir a cúpula do Trovão.
E aí eu fui gostando, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 semanas depois eu resolvi entrar em contato com a Cúpula do Trovão. E assim, eu gosto de escrever, né? Não é algo que eu faço, sei lá, por trabalho ou por obrigação, é algo que eu gosto. Eu entrei na Cúpula a fim de conversar com as pessoas, né? Querendo ou não, um artigo quando você monta é uma forma de você levar aquilo que você pensa pra alguém e aí discutir com a pessoa, né? Mas discutir no bom sentido, não no mal, né? E aí você conversar, porque querendo ou não, pelo menos do meu ponto de vista, falar de animes com as pessoas é meio difícil, né? Ainda não tem Isso tantas pessoas que assistem. Então por isso que eu resolvi escrever. Enfim, aí eu entrei em contato com a Cúpula do Trovão, falei, né? Falei que acompanhava a página, gostava muito do conteúdo e tal. E o André falou comigo, falou, pô, Caiu de paraquedas. coincidência ou não, tava procurando, não sei o que, já ia procurar alguém pra escrever e tudo mais. E aí ele falou, pô, vamos marcar uma entrevista por Discord. Meu Eu nem tinha amigo. Discord na época, até hoje eu não sei mexer no Discord. Aí eu falei, beleza, vamos, pô. Só que eu já achei já, pô, o negócio não é bagunçado não. Vamos marcar até uma entrevista, vamos lá. E fui, cara, acho que eu e o André conversamos, sei lá, 1h30, conversamos sobre inúmeras coisas. E assim, eu acho que o André também se surpreendeu, porque eu já tive uma página de futebol, chamava Futebol na Futebol e Terra otaku, da tudo tem a Rainha. ver. Futebol, uma página de futebol em inglês, né? Eu gosto muito de futebol, gosto bastante mesmo, então eu acompanho o campeonato em inglês, acompanho a Champions League. E eu tinha página, cara, e era uma página bem grande até, só que dava muita raiva, porque é muito mais difícil do que anime. É um conteúdo que você tem que estar atualizando semanalmente, toda notícia, mercado de transferência, não sei o que, um monte de time. E eu era a pessoa E a que vassoura de mexia fundo. no site, montou o site, né? Fazia as Ai, é tão imagens, Pedro. fazia revisão, fazia artigo, então eu tava super sobrecarregado, o pessoal era muito inútil, o pessoal não sabia fazer o mínimo, aí tanto que eu larguei a página do dia pra noite, falei, fica aí com vocês que pra mim já deu, eu tava estudando na época na faculdade, então larguei mão. E aí o André acho que se surpreendeu com isso aí, porque eu já sabia como é que mexer no WordPress, já sabia mais ou menos um pouco de escrever, colocar imagem, editar imagem, essas coisas, já sabia, então não foi tanta dificuldade assim. E eu já tinha uns textos prontos já também, Tryhard. porque às vezes eu assistia alguma coisa e aí eu ficava, pô, preciso falar pra alguém, mas não tinha ninguém pra falar, e eu escrevia pra mim mesmo, né? Às vezes pro meu irmão, pra minha esposa e tudo mais, mandava pra eles. Um true escritor, velho. E aí, pô, foi indo, e hoje em dia eu gosto muito do que eu faço, apesar de ser totalmente voluntário, é algo que eu sinto prazer em fazer, eu sempre tô pensando, pô, que eu posso escrever, isso aqui daria um assunto legal. E assim, é uma frase que eu vejo de um canal aí do Mangaki, ele fala sempre que queria escrever ele começou o canal pra falar pra uma pessoa e hoje em dia ele tem várias pessoas que ele pode falar, né? E assim, eu também queria conversar com uma pessoa que seja. E hoje em dia eu tenho vários amigos, né, cara? O André mesmo, apesar de a gente só se conhecer por a distância, né, por internet, por Discord, WhatsApp, enfim, essas coisas, eu já considero ele um amigo, né, cara? Um brother aí. Qualquer coisa que precisar, já tô à disposição. Assim como o Nossa, Patrick, o Dude, que apesar de a profundo. gente conversar menos, cara, eu gosto bastante de todo mundo da Cúpula do Trovão. Eu acho o ambiente bem legal. E é isso. Acho que essa é a minha história. Já tem quase um ano, mês 10 vai fazer um ano que eu escrevo pra Cúpula. Eu gosto bastante de fazer o que eu faço. Eu gosto bastante de fazer parte da Cúpula porque a gente não fala só de trabalho, entre aspas, né? A gente fala de jogo, fala de infinitas coisas. Então, eu gosto bastante. E esse foi o áudio do digníssimo Pedrão aí, pessoal. Caralho, eu tô emocionado, velho. Eu queria só conversar com uma pessoa e hoje eu converso com várias. Aí tocou. Nossa, eu vou falar com ele todo dia a partir de agora. Mas sério, cara, o Pedro. Eu não conhecia essa história dele, não sabia basicamente de nada como é que foi esse contato, né? Motivos, Acho que é porque tu não tava aqui. motivos óbvios. Mas, cara,
Muito bacana, muito bacana. Eu fico bem feliz, bem contente de saber que tu gosta de realmente escrever, saber que esse negócio tava desde antes da cúpula, né? Esse cara, muito legal mesmo. Mas pior que eu tô sem palavras, porque eu não imaginava que era assim, sabe? Também essa coisa que ele falou de, tipo, eu não tinha ninguém pra falar, eu acabava escrevendo sozinho e, tipo, hoje eu escrevo pro blog, tá ligado? Tipo, é uma parada muito foda, assim, pra nós, né, no caso. Uhum. Cara, muito show mesmo. Eu também gostei bastante quando eu ouvi. Tudo bem que ele mandou um mini podcast aí, né? Mas acho que. acho que ficou bem Pra bacana. primeiro membro, ele merece. Ele mereceu. Ele segurou muita ponta pra nós aí. Com certeza. E, cara, isso foi lá em outubro, né? E logo depois, na verdade, a gente teve uma. Foi um momento de crescimento de equipe, né? Nessa época, eu e o Dude decidimos, cara, o Patrick tava mais de consultor, assim, né? Tava por fora e tal. Mas nessa época, eu e o Dude decidimos, cara, se a gente quiser fazer o negócio girar mesmo, a gente precisa montar uma equipe de editorial, né? Por isso que eu digo que o Pedro caiu de paraquedas, porque ele caiu e. Porra, foi na hora, sabe? Tipo, encaixou, perfeito. Já dominava tal, então foi muito bacana. Uhum. Logo depois, ele já mencionou que. Cara, eu tenho um irmão que também gosta de escrever e tal, e ele curte também. Ele não tem, digamos, ele não tem a mesma frequência que eu, né? O Pedro falando, né? Não tem a mesma frequência que eu, mas ele também gostaria de pelo menos tentar, eu acredito. Ele passou o contato do João e lá fui eu falar com o João, né? E, pô, fizemos a entrevista com. A entrevista foi ótima. O André é tipo a Maria Gabriela, tá ligado? Ai, eu sou o setor de RH inteiro aqui da cúpula. Mas, cara, na verdade, entrevista é que eu faço eu gosto de conversar, sou vendedor, né? Será? E de falar também, né? E não dá pra conversar por sinais, né? Olha que Tem gente que consegue, né? Mas eu não. Então eu falo. Mas aí eu marquei com o João, né? A mesma coisa que eu fiz com o Pedro, um momento no Discord, sabe? Pra trocar uma ideia mesmo, sabe? Se conhecer, entender quem é o cara e tal. E, bom, e logo que o João conversou com a gente, ele já tinha aquele mega guia Made in Abyss, né, Dude? O Lembra? maior guia Made in Abyss do mundo. Acho que nem o próprio autor conseguiu fazer um bagulho igual aqui. Sabe mais coisas que o autor, acho. Cara, ele já tinha pronto também. Tipo, outra pessoa que meio que escreveu pra ele e esse texto ia morrer, sabe? No PC dele. Então, porque ele não tinha onde postar, sabe? E a gente conversou. E foi muito nesse intuito, sabe? Então, o João entrou pra divulgar esse texto e também pra tentar fazer parte do time, sabe? Tipo, do editorial, tal, escrever. E, bom, até hoje tá aí, né? Então, pra quem disse que talvez não ia... Não poder, ele mesmo fala que, não... achei que não poderiam contar comigo e tal. Cara, ele escreve mais que muita gente, inclusive, aqui na cúpula hoje, sabe? Então, tipo, ele se engajou de uma maneira muito da hora, assim. E a gente é muito grato pelo João também, né? Foi o segundo. A gente tem que começar a perguntar se eles têm mais irmãos ou irmãs, né, cara? Que essa família... A família inteira. O Pedrão tem uma visão foda nos textos, ele traz uns insights legais. Uhum. E o João é o mestre dos guias, né, cara? Então... Se não tiver mais irmão, chama o pai e a mãe, né? É. Vai que é de sangue. Família Bernardes inteira aqui com nós. Mas, cara, então eu acho que agora é bacana a gente colocar o áudio do João aí também, porque esse não ficou um podcast inteiro, tá? Fica tranquilo, foi mais curtinho. Mas ficou bem bacana também, então vamos dar play aí. E aí, Patrick? E aí, Dude? Salve, pessoal que tá ouvindo o cast, beleza? Beleza? Então, a primeira vez que eu ouvi falar da cúpula foi em outubro, mais ou menos, do ano passado. Só que eu não tinha conferido o conteúdo da Cúpula do Trovão. Segunda vez que eu ouvi falar foi quando o meu irmão, o Pedro, lá pro janeiro, ele comentou, falou, já vi esse site aqui, Cúpula do Trovão? Eles falam umas coisas bem da hora sobre Ele errou, anime não foi em mangá. janeiro. Aí eu resolvi dar uma chance pro Não foi conteúdo janeiro. e eu Foi li bem antes. e eu gostei pra caramba, porque a Cúpula do Trovão leva esse tipo de conteúdo a sério, mas não do jeito chato e culto, igual alguns críticos fazem parecer. É mais uma conversa franca de amigos, e eu gostei pra caramba desse estilo de abordagem. Então meu irmão colocou eu pra falar com o Dude e o André, para eu poder administrar a página do Facebook, do grupo do Facebook. Nossa, Porque eu já tinha verdade, experiência o com primeiro isso. contato foi por Só Face. que não deu muito certo a minha administração. Porém, eles viram que eu manjava de fazer postagem. Eu apresentei eles um guia do MediaBiz que eu já tinha escrito há muito tempo atrás. E eles ficaram impressionados. Eles falaram, caralho, dá pra colocar isso na cúpula do trovão.
do jeito que tá mesmo, mas vamos dar uns ajustes pra ficar bem legal. Pra ficar com uma hora. E em fevereiro foi oficializada a minha entrada na Copa do Trovão, com o guia completão do Mediabice. Aí, pô, foi um incentivo do caralho, né? O André e o meu irmão continuaram incentivando eu a fazer mais postagens, a postar coisas bem legais, coisas que eu conhecia e provavelmente não ia compartilhar com ninguém, saca? Então, pô, desde então eu tô feliz, eu tô fazendo o que eu gosto. E a força que vocês três dão, né? Patrick, Dude, André, vocês dão sempre empurrões pra mim pra eu continuar escrevendo os artigos. E, cara, só tenho a agradecer. Nossa, tô Caralho. tocado. Ponto 2, mano. Vai ser que nem episódio do Boku no Hero. No final do episódio eu vou estar chorando aqui. Ah, tem que sair chorando hoje aqui, gurizada. Ah, que legal, cara, que legal. O João, assim como o Pedro, são pessoas muito queridas que estão presentes há mais tempo aqui no cast, mas não desmerecendo os outros membros, mas eles também têm um lugar muito especial aqui com a gente, pá. Principalmente com o João, com seu guia Made in Abyss de 600 horas de leitura. Pois é. Bah, eu lembro que deu um trabalho esse guia, meu amigo. Cara, eu lembro que o Patrick, ele não tava no rolê, então ele me ensinou a programar o mais básico de um Sumário. sumário. Cara, que puta que pariu, cara. Como foi difícil. Sério, porra, foi muito difícil, cara. Meu Deus, eu fiquei tipo. Sem mentira, eu acho que eu investi. Se o João falou que o tempo que eu investi pra deixar o negócio dentro lá do WordPress, deixar redondinho, com sumário e tal, foi mais do que ele investiu pra fazer a parada, sabe? Caralho, foi trabalhoso. Mas tá lá. Que olhar, né, cara? Pra saber que, legal, não deu certo no Facebook, ok. Não precisa funcionar sempre, mas legal ver o talento que ele tem pra outra coisa, né? Que é isso, cara, é um talento. O João escreve bem pra cacete, né, cara? Querendo ou não, a gente, tipo, a gente não é que a gente deu voz pro Pedro e pro João, mas a gente conseguiu fazer ecoar um pouco desse sentimento otaku que as pessoas têm às vezes, que querer falar sobre isso, sabe? Assim como a gente montou um blog porque a gente curte anime e a gente queria juntar uma galera que curte anime pra falar sobre anime, cara, sei lá, propagar um pouco da cultura otaku, mano. Cara, sempre foi a nossa ideia com a cúpula, né? Atingir as pessoas e mostrar que os animes e mangás tal, sempre vão poder ensinar tanto e fazer a gente refletir tanto quanto qualquer outra obra de arte, sabe? Uhum. Então, isso que é levar animes a sério, né? Pra quem nunca tinha refletido sobre o nosso slogan, isso é levar animes a sério, né? Não só ser um chato dizendo que, porque anime não é desenho. Não é essa a ideia. Mas nessa mesma época, que na verdade, o João falou no áudio que foi em janeiro, e tecnicamente foi, porque até janeiro, na verdade, a gente não tinha postado o guia ainda. Então por isso que ele quis dizer que foi em janeiro que ele entrou. Só que em contato com a gente ele já tava desde antes, desde dezembro, eu acredito, ou pelo menos, ou novembro, quem sabe. E nessa mesma época, a gente contatou outros, né? Nessa época eu tava contatando várias pessoas que eu sabia, que eu via potencial, né, pra curtir, pra escrever e tal. E eu convidei alguns amigos pessoais mesmo, pra ver se eles, enfim, iam gostar de escrever pro site, né? De gostar de interagir com isso e tal. Então, talvez alguém que acompanha a gente faz tempo chegou a ver, acompanhar, pelo menos por cima, talvez, que a gente teve 2 membros a mais no editorial, que foi o Borba. Ele tem um artigo no site, mas infelizmente não tá mais o nome dele, né? Porque ele acabou saindo do projeto depois. E o Paulo também. O Paulo ajudou a gente com o nosso Cúpula Awards, né? Também fez lá na virada do ano, no Cúpula Awards. Inclusive, vou deixar aqui embaixo pra quem não conheceu, mas a gente reuniu e fez uma espécie de votação interna, né, pessoal? Acho que até o Patrick participou, né? Mesmo Votação sendo barra guru. vírgula briga interna, né, pessoal? Pra decidir um anime é sempre uma treta, né? Um bando de otaku decidir qual é o melhor anime da temporada, o bando de otaku decidir, tipo, qual é o melhor protagonista, o melhor antagonista. É verdade. Aí eu lembro que o Pedro desenvolveu todo aquele sistema de votação pelo Google Forms e a gente votou. E deu uma confusão pra comer. Céu. Mas enfim, isso já foi em janeiro, na verdade, né? E o Wesley veio junto, na verdade. O Wesley ainda tá com a gente, né? O Wesley, o Paulo, o Borba, o Raul também, outro amigo nosso, ele ficou um tempo no Twitter, né? Fazendo uma interação com o pessoal lá e tal, só que também teve que parar por motivos dele. Então, desses 4, na verdade... Não dá pra esquecer da família, né, André? O Gão? O Hugão, né?
Ah, sim! Não, tudo bem, mas é que o Hugo, ele entrou, na verdade, eu ia voltar um pouco pro que ele entrou, foi mais ou menos na época do João, ele foi contatado, assim. É porque, na verdade, desses 5, né, o Hugo e esses 4 aí que eu citei agora, o Hugo foi o que realmente engajou logo de primeira, né? O Hugo, ele... Porque, na verdade, o Hugo que veio falar comigo, a gente fazia academia junto, e ele conheceu o site, e ele falou pra mim que ele tava começando a... Ele tava voltando... Eu lembro que ele voltou com Megalobox. Inclusive, acho que ele fala isso no áudio dele. Não lembro agora. Mas ele comenta que ele tá voltando pros animes e tal. E ele queria... Perguntou se a gente precisava de ajuda. Se ele se via fazendo isso, sabe? Ele tava disposto a... Ele era um iniciante nos animes e mangás, mas ele tava disposto a participar do projeto e tal. E falei, cara, por que não, né? Uhum. E aí ele começou também, nessa época, e na verdade o Hugo, ele foi o próximo membro, né, oficial depois do João. Então acho que nada mais do que justo tocar o ádiozinho dele aí, na sequência. Salve, salve. Aqui quem fala é Hugo. Estou aqui deixando meu recadinho de agradecimento. Principalmente é esse o principal, agradecimento. Eu sou o macaco velho da equipe, tenho quase 30 anos, ano que vem eu chegarei aos meus 30, e isso não me influencia em absolutamente nada, porque em questão de animes talvez eu seja o que menos tenho bagagem. Talvez não, tenho certeza que eu tenho a menor bagagem em questão a animes vistos, mas isso não é nem bom e nem ruim, é simplesmente um dado que eu estou jogando aqui de início. Como eu falei de agradecimento, então, primeiramente agradecer ao Dude e ao Patrick, porque se não fosse eles, por eles terem me aceito a participar deste projeto, não irei agradecer o André, porque como em todo podcast que eu participo eu falo, o André é meu primo. Então, se ele não me aceitasse, estaria arruinado todo o Natal da nossa família. Brincadeiras à parte, agradeço aos 3 por fortalecer. Pelo que eu vejo aqui, eu entrei na cúpula em novembro de 2019. Faz pouco tempo, nem tanto. Também a cúpula tem um ano, também não vamos ir tão além disso. E o meu tipo de anime preferido é o shonen porradão. Não gosto de pensar muito, brincadeira. Eu gosto de pensar só por causa que esse é o tipo que mais me atrai. Ainda gosto da força da amizade, talvez, mas eu também gosto da questão cômica da coisa e relaxar um pouco vendo anime. Esse é o meu principal foco no anime, por enquanto, claro. Sou a criança do Dragon Ball, que ficava brincando o dia inteiro de Dragon Ball, fazia muitas coisas. Sobre o que a cúpula me proporcionou, eu posso dizer plenamente que ela me fez evoluir e muito como profissional, pessoa e, digamos, até na minha coragem. Sim, isso é verdade, porque assim, a cúpula abriu na minha frente um vasto campo que eu nunca tinha pisado, que é a internet, no sentido de criar algum conteúdo. Eu sempre tive essa vontade de criar conteúdo para a internet, por algum motivo, eu nunca botei isso em prática. Eu sempre falei isso com meu primo, e aí a gente estava na academia, e ele falou, se tu quiser tentar criar alguma coisa, nada além de uma notícia, aí ele errou, foi ele que passa falou pra comigo. mim, talvez a gente coloque no site, e assim foi. Em novembro de 2019, minha primeira notícia sobre Jagan e Mary Grave, que está postada no site. E dali em diante eu comecei a estudar um pouco mais como funciona a internet, como fazer conteúdo, tentar dar o meu máximo, né? Outra coisa que eu aprendi muito com a cúpula é essa questão de sempre dar 150% ou mais de ti num projeto. Não sei se isso vai ser colocado ao ar, mas ver principalmente esses 3 e todos os outros integrantes da cúpula, ver todo o cuidado e zelo que é criado cada artigo que é feito para vocês, cada podcast lançado, dá para se tu conhecer bem como funciona, parece até mesmo que esse pessoal vive disso, porque é dado sangue, é dado suor, é dado de tudo para tentar fazer isso o máximo prazeroso, tanto para nós quanto para vocês, e é excepcional participar dessa equipe. Eu me divirto mais do que eu deveria, acredito eu, e me sinto lisonjeado de poder participar disso. Outra coisa que a cúpula me proporcionou é eu ter menos medo
de me expor dentro da internet ou de outros lugares. Tanto é que depois da cúpula, agora eu tô com um projeto de fazer streamings na Twitch, twitch.tv/ujone. Foi rapidinho, não dá nem de perceber que eu Olha falei. o jabá aí, ó. No qual eu tento criar novos conteúdos, uma nova forma de visualização da internet. Então assim, a Cúpula do Trovão hoje, pra mim, ela é um alicerce do que eu tenho perante a internet. E tudo que... Eu não vou citar os nomes porque eu vou esquecer, eu tenho certeza, mas tudo que André, Dude, Patrick e toda a parte editorial, João, Wesley, Pedro, eu, Sim, o tô Ellerson, esquecendo. eu acho que eu esqueci alguém. Peço perdão. Acho que ele a falou o todos que Ellison estão duas ouvindo, que eu tenho vezes. Caraca, esquecido. o Edson tá marcado na vida do Mas Hugo. eu me sinto lisonjeado de participar desta equipe, porque o que a gente aprende na conversa, na brincadeira, enfim, é excepcional. Infelizmente, né, além da pandemia, não vivemos na mesma cidade, mas eu adoraria imensamente poder fazer uma carne ao sabor carvão especial para toda a equipe. Caraca, Um mano. grande abraço, principalmente à equipe que faz parte de tudo isso, e um grande beijo a todos que estão nos ouvindo neste momento, e eu peço encarecidamente que vocês continuem nos acompanhando, porque sem vocês a cúpula não existiria. Um grande beijo, um abraço do mais velho Hugo. Ih, errou no finalzinho, hein? Não é o mais velho hoje. Nossa, perdeu o título. Diga-se de passagem, Perdeu. Hugo, o maior churrasqueiro da cúpula. Meu Deus, conta a história, Dude, porque acho que ficou muito no ar esse churrasco sabor carvão Uma aí. vez a gente marcou um churrasco na casa do Hugo, né? Daí, na época, não, tipo, aqui na região, na cidade, quem participava da cúpula era só nós três. Né, da cidade, no caso. Daí nós marcamos um churrasco e o Hugo botou uma crocância na carne, que é deixar a carne cair dentro da churrasqueira, tá ligado? Daí tu releva, né? Porque, tipo, pô, o cara te chamou pra fazer um churrasco na casa dele e tal, né? Aí caiu a carne na churrasqueira, ele pegou, não, vamos botar de volta aqui, ó. Aí botou no espeto e tá, ele continua. Aí o cara, beleza, né? Crocância. Primeira vez que o Dude viu o Hugo na vida. Exatamente. O Hugo, pra quem não sabe, o Hugo é tipo um cara bombado de 2 metros com uma barba de alinhador, tá É ligado? verdade. Ele é gigantão mesmo, mano. Na época a gente tava falando da academia pra caralho também, Uhum. né? Pois é. Nossa. Tu olha pro Hugo, tu não diz que ele vê anime, cara. Tu diz que ele, sei lá, que ele corta a lenha, sei lá. Bate em gente na rua. Cara, foi logo em novembro, eu acho. Foi logo que ele entrou, assim, a gente já fez esse churrasco, eu lembro. Tá, mas André, eu queria te botar contra o muro agora. Como é que é ter alguém como o Hugo, um parente dentro da cúpula, pra ti, assim? Sendo que, tipo, vocês falavam pouco, mas eu acredito que agora, tipo, a relação familiar de vocês deve ter aumentado muito, assim. Porque por causa da cúpula em si, né? Sim, aumentou muito o nosso contato, né? Porque querendo ou não, tipo, mesmo a gente sendo primo e tal, primeiro que ele mora é quase uma cidade vizinha, né? Que é um distrito que é acoplado aqui a Criciúma, quase um distrito, nem se chama de distrito. É um puta de um bairro aqui que é bem distante, assim. É mais ou menos onde o Dude mora. Então a gente não tinha muito contato, tirando festas de família e coisa assim, sabe? Eu não sei como é que é a família de vocês, mas a minha, infelizmente, em todo rolê de família, o bagulho dura 1 hora, tá ligado? Todo mundo chega como vai embora. Então, é muito tosco, sabe? No começo, eu até não dava tanta bola pra isso, porque eu não valorizava, né? Mas hoje em dia, como eu já aprendi a dar valor pra essas coisas, eu percebi que, cara, que bagulho sem noção, sabe? Tipo, a gente é muito rápido, muito nada a ver, sabe? Mas, óbvio, o Hugo era a pessoa com a idade mais próxima, né? E eu sempre admirei muito ele e muito o meu primo, que é irmão dele, né? Que é o Bruno. E, cara, eu sempre fui próximo dentro do possível dele, só porque a diferença de idade ainda era um pouco marcante, sabe? Então, era difícil interagir, mas quando eu passei ali os 19, 20 anos, né? Faz uns 4 anos aí, sei lá, a minha idade. Mas... Aí eu comecei a ter mais contato porque, sei lá, o cara tá mais adulto, né? Uhum. Dava pra conversar mais, mas mesmo assim, óbvio, conversa praticamente só em rolê de família, né? Então, mas hoje a gente é muito mais próximo, sim, por causa da cúpula, com certeza. É, legal. E o Hugo é um cara que dá pra ver bem claro a evolução dele, né? Como ele mesmo falou, ele mudou bastante como pessoa e, tipo, essa mudança tá sendo bem positiva, assim, pelo menos o que eu percebo dele, do que a gente conversa. O cara tá melhorando muito, assim, a forma de comunicar, como é que ele fala as coisas, e provavelmente isso vem da escrita, isso vem da interação que ele tem com os textos agora, né? E eu acho o mais legal ainda é o fato de ele ser um pouco, no caso que ele se diz novato no meio dos animes, só que ele é um cara maduro, então a gente tem uma visão madura, porém nova nesse mundo dos animes, né? E mangás, né? Porque quem não sabe, o
O Hugo é um papa-mangá, cara. O cara lê muito, muito, muito. Tipo, quando eu falo muito, eu não tô brincando, velho. O cara lê pra caramba, velho. E ele é um caso fora da curva, né? Ele compra mangá pra ler. Exatamente. Ele é o único cara que eu conheço que compra pra ler, cara. Ele não gosta de ler de scan. Ele não compra. Tudo bem, ele compra pra colecionar também, né? Mas ele realmente compra para ler, sabe? Tipo, tá passando na banca, a capa chama atenção, ele compra, entendeu? Sabe? É muito louco isso, sabe? No Brasil hoje isso é bem diferente, assim. Eles são os leitores roots, né? São os leitores roots. E isso, na verdade, passado isso, a gente já tá em dezembro. E aqui a gente teve uma espécie de buraco negro de produção, assim, eu diria. Porque todo esse rolê de Natal, virada do ano, aí aqui no caso eu sou obrigado às vezes, né, porque como eu moro com meus pais, mesmo trabalhando, como eu peguei férias de 15 dias, eu fui obrigado a ficar um pouco lá na praia, aí não tinha internet, enfim. Cara, foi muita doideira porque a gente praticamente não produziu nada. Eu acho que entrou o quê? Nessas 3 semanas entrou, tipo, 3 artigos no site. A nossa média era, tipo, 2 por semana, sabe? Um podcast não saiu também? Acho que parou, né, Dude, ou não? Saiu podcast nessa época? Não, saiu. Eu lembro que tinha saído de 1º de janeiro, se eu não me engano. Eu lembro que no carnaval a gente atrasou. Sim, não. Carnaval, pelo amor de Deus, né? Carnaval não tem como não atrasar. Né? Mas eu lembro que 1º de janeiro saiu um podcast, mas não saiu especial. Saiu um podcast de anime, acho que era Dr. Stone na época. Nem lembro. Será que foi? Eu não lembro. Eu acho que foi o primeiro do 2020. Eu acho que foi. Eu porque acho que como foi, o 1º de janeiro é o primeiro dia de 2020, com certeza foi o primeiro de 2020, né? Porque eu não lembro se foi no 1º de janeiro, né, o corno. E nessa mesma época a gente criou aquele novo quadro, na verdade, que a gente tá batalhando para que ele se torne algo comum dentre todos, né? O pessoal, pelo menos dentro do pessoal que acompanha a cúpula, que é a regra de 3, né? Que é a nossa primeiras impressões aí. A regra de 3 surgiu de uma brincadeira que a gente fala que não tem como tu dropar um anime no primeiro episódio, né? Geralmente tu tem que dar pelo menos 3 chances pra ele. Ele tem que ser ruim consecutivamente 3 episódios pra tu, tipo, eu dropei ele e eu tenho argumentos pra isso, sabe? Porque, tipo, eu olhei o primeiro episódio, não gostei e já dropei, sabe? Não. Tem obras que se encaixam muito bem nessa regra, né? E é bem interessante isso. Tipo, o Vinland Saga é um exemplo que, na regra de 3, ele caiu como uma luva, sabe? Tipo, no 3º episódio que tem a virada, sabe? Esse é um exemplo de uma coisa da cúpula que eu tive que aprender por fora, assim. Que eu fui lá no Facebook e vi a postar em regra de 3, que porra é essa? Aí eu fui lá ler e aprendi o que é o negócio. E eu lembro que foi bem legal, porque a ideia da regra de 3, a gente pretende manter ela, né? É sempre fazer isso mesmo. A gente pega os animes da temporada, né? Usando o nosso guia, o jabá nosso aí, ó. O nosso próprio guia, a gente usa. E a gente escolhe os animes e vê os 3 primeiros episódios. A gente sorteia. Hoje a gente sorteia. Isso então, é muito legal. Essa regra de 3, essa que vai entrar agora da temporada de verão, vai ser bem mais divertida, porque teve uns títulos muito perigosos que caiu na mão da gurizada. Eu tô bem triste, gente. Deixa eu deixar aqui o meu pobre Wellerson, cara. Pobre Wellerson. Pobre Wellerson, pobre Pedro, cara. O Pedro também pegou uns Nossa, mas o Wellerson pegou um ali intancável, cara. Cara, o Wellerson pegou o Hentai Heroes, mano. Cara, eu diria que é o melhor, cara. É o melhor pra fazer regra de 3, cara. E na mesma época, né, na verdade um pouquinho depois, a gente lançou o Cúpula Awards, né, que a gente até mencionou antes, que o Paulo, pelo menos ele iniciou, né, ele fez boa parte da parada, e depois o Patrick, mais ou menos nessa época, o Patrick já tava se coçando pra voltar. Eu conheço ele, tava se coçando, só que ele tava, cara, e agora, como é que eu volto pra essa porra, né, o Patrick tava pensando, vou tentar, sei lá, trozar aqui pra ver se eu posso ajudar. Os caras se ferrando por 3 meses, agora eu quero voltar, que porra é essa? Mas eu já conhecia a personalidade dele, eu sabia que ele ia pedir pra voltar, né? Então assim, de boa, cara, quer ajudar, ajudei nós aí, então vamos dar-lhe. Aí ele veio e ele ajudou nós, né? A gente pegou e ele pegou o que o Paulo fez, deu uma adaptada e tal, e a gente publicou o Cúpula Awards 2020, né? Inclusive o Patrick também participou da votação. Eu não lembro se mais pessoas, não, acho que só os membros internos participaram da votação, né? Foi só os membros internos. E aí a gente lançou o Cúpula Awards em janeiro. Na verdade, a gente começou em janeiro. Ele saiu em fevereiro, né? A gente atrasou um pouquinho. Ele saiu em fevereiro. E fevereiro foi um mês meio louco, assim, na verdade. Porque nesse mesmo mês... aquele pessoal que entrou lá em novembro, com exceção do Wesley, todo mundo saiu fora. Todos tiveram seus motivos, mas todos saíram fora. Então ficou só o Wesley.
Só que o Wesley, até esse ponto, ele também não tinha engajado ainda, mas ele tava ali, sabe? Ele tava tipo, vou, não vou, sabe? Ele tava assim, será que vai e tal? E aí ele realmente engajou. Foi ali que ele engajou, começou a escrever notícia, começou a fazer artigo, então eu diria que foi nesse mês de fevereiro que o Wesley também entrou na cúpula, né? Apesar de ele estar vinculado a gente desde antes, foi em fevereiro por ali mesmo que ele começou de fato a interagir mais, conhecer o pessoal, tal. E ainda nesse mês foi o mês que a gente foi convidado pra participar do Anime Awards BR, cara. Dude, tu lembra do sentimento que foi isso, o cara? sentimento de, tipo, a gente tá sendo visto, cara. As pessoas estão percebendo a gente é relevante no cenário otaku e tal. Foi muito legal, cara. E foi, tipo, um prazer desgraçado, tipo, poder participar dessa votação. Nessa época ainda o Patrick não tava com a gente, né, Não, Patrick? não. Não tava ainda de volta. Eu só vi a notícia lá do Crazes convidando e tal. O Anime Crazes, né, que é um portal de animes e mangás também, a gente conhecia, eles estão no mercado aí já, desculpa, eu tô acostumado a usar esse termo por causa do trabalho, vou repetir. Mas aqui também é trabalho, pô. Não, tá, desculpa. O Anime Crazes aí é um projeto que eles já estão há alguns anos aí, eu acho que se a gente tá eles vão fazer 3, eu acho. E a gente conhecia eles antes da cúpula já, inclusive eles foram, não sei se dá pra chamar de influenciadores, mas eles incentivaram, digamos assim, a gente a dar esse pontapé no nosso projeto também. A gente pensou, pô, olha o que os caras estão fazendo, que legal, vamos tentar fazer algo parecido, sabe? Tipo, com a nossa visão, sabe? Claro, pra não ser igual, né? Então a ideia era criar algo similar, entendeu? Criar uma comunidade nossa também, interagir. Se um dia, né, eles notassem a gente, conversar com eles, criar uma comunidade, sabe? Então essa era a nossa ideia. Tem outros no meio também, que incentivaram a gente. Ao longo do caminho aí a gente conheceu Animes Overdrive e tal. O próprio Otaminas, que é uma subsidiário, seria a palavra, do Anime Crazes. Enfim, uma vertente ali, um podcast deles também, que é organizado pelo Anime Crazes. E a gente foi conversando com eles e tal, mas o Anime Crazes convidou, né, o Renan mais especificamente entrou em contato comigo pelo Twitter e falou, cara, vocês têm interesse em participar como cúpula da votação do Anime Awards BR? O Anime Awards BR, pra quem não sabe, ele é um evento que ele é a maior votação, né, brasileira, aqui é até patrocinado pela Panini, sabe? De animes, né, do ano. Então tem várias categorias, tipo o Cúpula Awards ali, sabe? Só que bem maior, óbvio. E passou até na TV, né, Dude? E pessoal do Bunka Pop, né, o Leonardo Kitsune, o Guto da Cronosfera, um monte de gente, né, participou também. Claro, a gente não estava lá presencialmente no evento, né, mesmo porque eles basicamente nem conheciam a gente ainda. A gente é muito novo, tal. Todo mundo que tava lá é muito mais relevante do que a gente, né? Ainda são muito mais. Então, eles convidaram a gente pra participar, mas isso já foi, assim, ó, muito gratificante, sabe? Porque como o Dude falou, poxa, olha que legal, a gente como cúpula também tem voz, sabe? Então, olha que legal, gratificante, cara. Foi assim, de ficar acordado à noite, sabe? Foi muito legal. Nesse mês de fevereiro também tem algumas coisinhas, né? Os bugs do site, essas coisinhas loucas aí. Bug é o que mais tem. Sim. Como eu falei, tu já tava se coçando. É tudo parte do meu plano. Eu fui lá, botei um bug no site, fiz o site sair fora do ar pra mim ser necessário de novo. Ah, verdade! Deu aquele crashdown fudido, né? Tá, o crash que o site ficava caindo direto. Não, o crash é que ele saiu do ar, né? Não, saiu do ar total, a gente basicamente perdeu o rolê, né? Tu não lembra, Dude? Tá. A gente teve que rodar o backup de volta, a gente sim, perdeu o progresso Não, eu lembro, no site, mas é porque cara. o site caiu mais de uma vez naquela época, ligado? Foi bem isso. E bom, chegamos então, né? Passado esse caos que foi dezembro até janeiro e em fevereiro essas mudanças loucas aí. Mas antes, a gente não pode deixar de tocar o áudio do Wesley também. Wesley. Moshi desu né? Meu nome é Wesley, 1,84, 23 centímetros, otaku hipster. 23 centímetros do quê? Eu não lembro quanto tempo faz que eu faço parte da cúpula, mas faz um bom tempo, assim. Faz pelo menos uns 6 meses, eu acho que mais. 23 centímetros. No começo era bem devagar. O André, que é meu amigo de infância, me chamou, porque ele sabia que eu amava anime, eu gostava de umas coisas mais diferenciadas. Sempre gostei dos animes mais underground, tanto que meus animes favoritos são Tatami Galaxy, Monogatari Series, Serial Experiment Lane, mas tipo, não significa que eu não vou assistir um Prison School ou um Granblue da vida. No fim, né, anime bom, independente se o pessoal conhece ou não. Fazer parte da cúpula é uma grande felicidade pra mim. Eu
amo fazer isso. Eu não sabia que eu gostava de escrever, mas sempre gostei de avaliar, sempre gostei de criticar animes. Várias outras coisas também, mas em específico aqui animes. E mangás, claro. Manhwas. Enfim, todo esse universo. O pessoal é muito gente fina. Já conheci o Dude, já conheci o André, o Patrick, o Hugo. Mas daí passei a conhecer o Pedro, o João e mais recentemente o Ellerson, que entrou agora. Realmente é muito foda fazer parte disso e passar um tempo de qualidade, entre aspas, jogando um LOLzinho, um Magic com o Hugo, ou então conversando, gravando podcast. Embora o pessoal seja bem atarefado, quando a gente tá junto é bem divertido. Valeu. Mas também é muito importante as pessoas que leem, né? Então eu agradeço a todo mundo. E escutam também, né? Porque o podcast tá aí. Escutem. Não tem como tu não escutar o Wesley e dar gargalhada, cara. Que é muito engraçado, porque ele não sei por que é engraçado. Pô, Wesley, como assim 23 centímetros? 23 centímetros do quê, cara? 23 Deitado, centímetros deitado. de cabelo, cara. Bicho é cabeludo, mano. Tá maluco? Ô, bicho é cabeludo, Isso mano. aqui é um programa sério, pô. Uns mandaram áudio de 6 minutos, outros Moshi Moshi Desu, mas não tem problema, essa é a mágica aqui da cúpula também. Mas, cara, até só uma retificação ali, ele falou... E agora o Ellerson, mas não é como se o Ellerson tivesse entrado agora, ele quis dizer por último, tá? Porque o Ellerson já tá com a gente aí há uns bons 3, 4 meses aí, eu acredito, né? Mas, André, tu vai retificar o 23 centímetros Não, aí ali? não dá, né? Aí o 23 centímetros... Aí eu só sei o nosso, né, Dude? O nosso eu sei. Meu amigo, me tira dessa, hein? Tu que puxou essa, Dude. Tanca aí agora. Ai. O Wesley faz uma diferença massa, assim, quando a gente tá conversando, seja em cast ou seja fora. Ele sempre tem umas opiniões massas que, pelo menos, fazem refletir muito, assim, do que tá acontecendo. E é uma visão diferente, né? Então, sempre que ele escreve alguma coisa é massa estudar e ler, porque tu sabe que a visão vai ser meio única. Às vezes bem humorada, né? Que nem esse áudio aí. Mas às vezes ele também trata com uma visão bem diferente, assim. E é uma edição muito boa, assim, pra cúpula. Eu lembro que eu ri pra caramba naquele texto dele de reserva. Ficou bom, cara. Ficou bom. muito legal aquilo lá. Finalizando fevereiro, então, né, concluindo essa entrada oficial do Wesley, a gente entrou em março. Em março foi o mês realmente de... Assim, ó, a cúpula reviveu, né? E por que que a cúpula reviveu? Primeiro, o Patrick voltou. O Patrick voltou em março. Na verdade, ele já tava botando bastante a mão. Em partir de fevereiro, ele já tava botando a mão já. Mas foi em março mesmo que ele voltou. Tava todo ressabiado. Ai, se vocês me aceitarem. Ai, até parece que ele tinha ido embora. Ai, tá ligado aquele meme lá dos dedinhos junto? Tipo, será que vocês me aceitam de volta? Mas o cara já tava dentro, mano. O cara já tava dentro. Quem tá ouvindo aí sabe que é necessário fazer um charme, né? Se fazendo de difícil. E ele retornou oficialmente, né? Voltou no grupo, digamos assim. Apresentei pra quem não conhecia ele ainda. Só sabia que existia o Mago Patrick que estava lá longe ajudando a gente. Ativei o modo 150%, que nem o Hugo falou. Aí ele voltou de fato pra cúpula aí. E nesse mesmo mês foi quando a gente pegou outra grande aquisição, digamos assim. Além de todo mundo que já fazia parte aí do nosso editorial, mais uma pessoa entrou em contato com a gente, né, com vontade de, enfim, de escrever pro site porque acreditou na cúpula. E essa pessoa foi o Ellerson, né, um estudante, o caçula da nossa turma aí, né, o caçula, que acho que ele tem o quê, 20 anos? 21, eu não lembro agora. Mas ele cursa jornalismo, tá? Tem uma escrita bem cabeçuda, né? Bem, tipo, bem robusta. Assustou todo mundo a hora que ele mandou o texto de teste, eu lembro disso. Mas eu acho que é bacana a gente colocar o áudio dele aí também pra oficializar aí teoricamente, até o momento de gravação desse cast, o último membro da cúpula aí. Então vamos dar play no áudiozinho do Ellerson. E aí galera, beleza?
Meu nome é Wellerson Silva, eu tenho 21 anos. Eu tô no último 21, acertei. semestre do curso de jornalismo, finalizando, graças a Deus. E eu tô na cúpula há uns 2, 3 meses mais ou menos. E sou o caçula daqui. É, no mais, além de fazer o que eu faço aqui na cúpula, eu também tenho um canal no YouTube, intitulado Meu Mundo Otaku. Jabá 2. Se você tiver interesse em querer conhecer esse projeto à parte, você pode dar uma pesquisada lá no YouTube, beleza? E assim, aqui na cúpula, o que eu faço basicamente, eu faço parte da equipe editorial, né? Então, eu escrevo alguns textos, né? Escrevo notícias também sobre os animes e tal. E eu acho muito bacana. A galera aqui da cúpula é uma galera simplesmente fenomenal. Gosto muito da interação que a gente tem, né? O pessoal engajado. E eu cresci basicamente gostando disso, né? Eu fui de fato conhecer mesmo esse universo em 2014, 2015 mais ou menos, que foi quando eu assisti o meu primeiro anime completo mesmo pela primeira vez, que foi Yu Yu Hakusho, do Yoshihiro Togashi. E aí a partir disso eu engatei e não parei mais. Então, entrar para a cúpula, né, fazer parte dessa equipe foi uma oportunidade bacana, né? Porque além de assistir, né, de ler coisas que eu gosto, eu também tenho o privilégio, né, pode-se dizer assim, eu tenho a oportunidade de poder externar também a minha opinião, né? Eu posso falar o que eu acho para as pessoas, né? E é uma coisa meio de mão dupla, né? Você oferece a tua opinião e vocês também, né, que estão ouvindo, oferecem também a de vocês. E aí a gente meio que aprende um com o outro e esse crescimento, e ele é muito bacana, né? O crescimento pessoal, interpessoal, é interessante isso. Então, é isso daí. Foi um pouco sobre mim, basicamente, né? E o que eu faço aqui dentro da cúpula. Continue acompanhando os nossos trabalhos aí. E é isso. Assim como o Hugo comentou ali o jabazinho dele, a gente vai sempre botar os links aqui. Não sei se vocês que acompanham a gente já repararam, espero que sim, porque é uma coisa que a gente gosta muito de falar. A gente dá bastante destaque pra galera que tá com a gente, né? Que a gente sabe que a cúpula não é só nós, não é só eu, o André, o Dude, ou era o Goga quando ele estava com a gente, mas também tem a parte dos nossos autores, né? E cada um deles tem seus próprios desejos, ambições e tal, e isso é uma coisa que a gente quer ajudar eles a alcançar. Então o Hugo tá fazendo um negócio do streaming agora, o Ederson tem o canal dele no YouTube, né? Ele já tinha antes de entrar em contato com a gente. Assim como os irmãos, os Bernardes ali, têm essa vontade de escrever, ser autores mesmo, né? Ter seus próprios textos. Segundo eles, um dia vão escrever um livro. Cara, isso é muito legal, assim. Então, por isso que a gente destaca tanto o nome deles, dá tanta atenção pra autoria mesmo, né? Que isso é muito importante. E também pra eles usarem o espaço da cúpula pra se divulgar, pra crescer junto, pra expor ideia e tudo mais. Querendo ou não, uma equipe que um dá apoio pro outro, um dá suporte pro outro, não tem como todo mundo não crescer, sabe? Tipo, todo mundo vai crescer exponencialmente. Concordo com vocês. E entrando logo depois, a gente cai em abril, né? E a gente lança o guia da temporada, que a gente comentou lá no comecinho do episódio, né? Então a gente lançou aqui meio como MVP, né? Digamos, o mínimo viável possível ali pra ele funcionar, né? E, cara, mas já tava muito bacana, assim, já era muito legal. Algumas pessoas falam pra mim que realmente utilizaram ele pra conhecer os animes da temporada de primavera de 2020 e tal. Foi bem gratificante, assim. Eu diria que foi não diria que seria o segundo grande projeto, mas talvez o segundo grande projeto aí da cúpula, né, que envolve. E nesse mesmo mês do Guia da Temporada a gente teve um outro achievement unlocked, que foi ter o nosso primeiro convidado externo, né, que foi o Pedro Lobato, lá do Animes Overdrive. Eu lembro que na época eu tinha escutado um podcast de Beasters do Animes Overdrive, e daí eu mandei o podcast pro André e falei pra conhecer o trabalho dos caras, porque o trabalho dos caras era bem alinhado, bem legal e bem editado e tudo mais. E teve um dia, casualmente, ele postou que tava assistindo lá o Castlevania da Netflix, né? E eu caí na pira, cara, vamos gravar essa porra, dude. Vamos, ok. Chamei o Pedro, ele aceitou. E foi muito legal, a gente bateu um papo, tal, pré-cast, depois pós-cast também, gravamos, ficou bem legal.
Quem nunca ouviu pode ouvir aí, ficou um cast bem bacana, bem longo, mas bem E com bacana, certeza o tá? link vai Bem- estar aí na descrição, né? O link para o podcast do Castlevania. Né? Logo depois, em maio, a gente caiu num pseudo segundo buraco negro de produção aqui, né? Porque parte dos membros editorial passaram por algumas dificuldades pessoais. Um deles era o Pedro, inclusive, que é um dos caras que, até hoje, é um dos caras que mais escreve pro site, né? Então acabou que ele teve um problema, o Hugo também teve problemas pessoais. E nada demais, assim, mas coisas que eles precisavam resolver, né? Então, obviamente, eles precisavam resolver. Aí eles tiveram que se afastar um pouco e tal. Então maio foi um mês normal, assim, não teve grandes acontecimentos. Mas em junho, que a gente já tá bem perto agora da data atual, foi quando a gente deu uma polida, né? Eu digo a gente como se eu tivesse feito alguma coisa. Né? Barra O Patrick. Não, mas tu ajudou com o feedback lá, tu ajudou bastante. Com feedback eu sempre posso fazer, né? Sou chato com isso. Mas o Patrick deu uma polida massa ali no guia da temporada, até por isso que ele tá sendo anunciado oficialmente agora, né? Mas vai ter melhoras ainda, vai ter mais coisas legais. O podcast virou semanal a teste, né? Uhum. A gente desenvolveu uma identidade sonora e a gente teve segundas convidadas aqui, né? O nosso segundo convidado externo, na verdade, foram convidadas, que foi a Tati, lá do Anime Crazes e do Otaminas, e a Sayumi, também do Otaminas e do Anime Crazes, né? Elas participam dos dois lá. A Sassá ou a Dani, né? Também conhecido. Isso, ou o Dani, né? Agora ela botou até no Twitter lá, a Sassá ou o Dani. Mas, cara, então foi muito legal receber elas aqui. Acho que foi até um marco bem grande pra gente, até como conquista pessoal, né? Porque a gente admirava muito o trabalho delas. A gente ouvia eles antes mesmo da cúpula sequer tá no papel, né? Então, muito, muito legal mesmo, assim. Com certeza temos muito mais convidados, né? Alguns não respondem, outros Aquele arzinho de respondem. cobrança aqui, né? Mas se a pessoa não responde o nosso contato, ela nem ouve. Ah, mas o ouvinte que tá ouvindo aqui, que conhece alguma galera aí do podcast, que é alinhada com a gente, pode fazer essa ponte também, né? Também, pode fazer essa ponte. E se você tá ouvindo a gente e também você é, por exemplo, produtor de mangá nacional, ou quadrinista, ou autor de light novel, sei lá, qualquer coisa, sabe? Que remeta a qualquer coisa da cultura pop asiática aí, né? Do Japão e tal, japonesa, cara, chama a gente tá aqui pra ajudar, sabe? Assim como a gente divulgou o trabalho da Ryota aquela vez, né? Da Jennifer Maurer, a gente tá aqui pra ajudar, tá? E bom, essa foi a cansativa, porém importantíssima retrocúpula. Como é que eu chamei? Para. A gente ia botar a voz do Google falando uma palavra melhor. Parece nome de peça de telescópio. Vamos encaixar a retroscúpula aqui, ó, no telescópio. Retroscúpula. Cara, já pensou? O quadro do podcast, Retroscúpula. Meu amigo. Porra, fica muito cabeçudo. A gente bota o Ellerson pra apresentar, de William Bonner. Seja bem-vindo à Retroscúpula. E tu ia ser a Fátima Bernardes? Posso ser. Nossa, esse clima tá muito... Eu tô seguindo novela aqui. Sim, o Patrick tá de vela aqui hoje, com gurizada. certeza. Muitos amores entre bandas. Ai. E além desses acontecimentos que a gente acabou de falar pra vocês, a voz dos nossos autores, né? Provavelmente alguns vocês estão escutando pela primeira vez. A gente também tem alguns números, né? Que a gente acabou conquistando com esse tempo todo que a gente tá, né? Esse tempo todo de um ano. Um ano. Ah, é bastante tempo. Não desmerece nós. E assim, algumas redes sociais atingiram números bem legais. E a gente ficou até orgulhoso de falar aqui pra vocês, porque a gente é muito agradecido, né? O Facebook, que o André cuida com tanto carinho, a gente conseguiu... E ódio também, né? Por favor, não esqueça do ódio. Eu sei muito bem a raiva que ele passa com aquela plataforma lá. O Facebook a gente conseguiu atingir recentemente até 8 mil seguidores, cara. 8 mil. Não. O Dude vai botar o efeito de mais de 8 mil, cara. É de mais de 8 mil. Cara, esse meme... muito cansativo. A gente só tem uma chance de usar, né, cara? A gente bateu essa meta. É a única chance, cara. A gente só vai usar isso, tipo, uma vez. Porque a hora que a gente tiver, tipo, 50 mil, não vai ter graça falar que a gente tem mais de 8 mil. Então tem que ser agora, que a gente tem 8 mil e pouquinho. A gente também tá no Twitter, né, que a gente falou. E no Twitter a gente tá tendo um trabalho bem interessante também. Estamos com 300 seguidores atualmente, né? E o André também faz muita interação por lá. Eu, o Dude, tá lá. A galera inteira da cúpula tá por lá, então...
sempre que você comentar no perfil, pode ter certeza que a gente tá olhando lá. No caso, o perfil da Cúpula tá com 300 e poucos seguidores, mas nós todos temos perfis pessoais. E a gente também tá no Instagram. A gente comentou até que no início do cast, né, que ele tá atualmente com 500 seguidores. E, cara, muito legal isso também, né, que é legal ver as coisas crescendo com o tempo, né, cara? E gradativamente nós vamos tentando colocar mais tipo de conteúdos lá no Instagram, tentando fazer uma brincadeira ou outra, interagindo com o pessoal também lá. Sim, sim. E esse daqui é o nosso showzinho, né, o podcast. A gente tá com mais de 2.000 downloads. É muita gente ouvindo já, né, cara? Sendo que a gente é um podcast quinzenal no começo, e agora, esse mês que viramos semanais, 2.000 eu achei uma marca enorme, assim. Até porque além de a gente ser um podcast quinzenal no começo, eu não tiro o mérito da questão também geográfica, que a gente morar, tipo, não vou dizer interior de Santa Catarina, mas a gente mora, tipo, num estado que... eu digo interior, mas eu, tipo... É interior sim, cara. Uma hora a gente tá no Rio Grande. É verdade. É bem interior, mano, não é tão interior. Tipo, se tu botar o oeste catarinense, é bem mais interior. A gente tá ali, beirando a BR e tal, perto de Porto Alegre, perto de Floripa, assim. Perto de Floripa, ok? Tanto faz. Mas ok, vocês entenderam. Onde tu quer chegar, cara? Quero chegar que, tipo, a gente tem esse tipo de reconhecimento, essa quantidade de downloads, mesmo morando numa cidade onde ninguém conhece, porque se falar a cidade de Criciúma, qualquer São Paulino, carioca, qualquer pessoa que mora lá pra cima, aposto até que o Pedro nem sabia onde era Criciúma. O Pedro já tinha ouvido falar por causa do time, né? É verdade. Mas, cara, é verdade. Mas é a internet, né? A gente consegue alcançar você aí que tá em Amazonas, você que tá aí em Fortaleza, eu sei que você tá ouvindo a gente. Até no Acre. A gente tem ouvinte nos Estados Unidos. Sim, cara. E falando em pessoas acessando de lugares diferentes, tem o nosso site, né? O nosso showzão, né? O nosso site, que é... A gente não fala que ele é um blog, porque ele é mais do que um lugar que só traz notícias, né? Ele traz muita coisa ali, muito esforço, tá tudo ali dentro, né? Então, se você quer realmente saber o que a gente tá escrevendo, é ali que você tem que ir. E a gente tá com uma média de 30 mil pessoas acessando mensalmente, cara. É muita gente acessando todo mês. A gente não tem exata noção de o quão grandioso é isso em termos de comparação com outros sites, né? Mas pra gente isso é uma meta muito incrível, assim, cara. 30 mil pessoas olham a Cúpula mensalmente. Pra quem nos primeiros meses tinha 300 pessoas acessando por mês, cara, 30 mil é muita coisa. Eu lembro da nossa vibração quando tinha, tipo, 100 acessos, tá ligado? No site no mês. 100 acessos diários, né? Hoje tem 12 vezes sim, isso. Sim. Cara, muito louco mesmo, cara. E esses foram nossos números, né? Basicamente, a gente gosta de... A gente não... Assim, mas são só 300 seguidores no Twitter. Cara, hoje pode ser, né? Daqui, quem sabe, daqui 5 anos a gente ouve esse podcast e a gente vai ficar, caramba, naquela época a gente tinha só isso. E aquela coisa também, né? Que nem o Gaules fala, né, Dude? Tu pode estar fazendo pra uma pessoa só. Tu vai fazer bem pra aquela uma pessoa que tá lá, né, cara? A gente tá falando esses números aqui, mas muita gente vai estar olhando esses números e comparando com gente que é maior e vai dizer, cara, não é um número tão grande assim. Mas pra gente, não importa a quantidade. Se a gente conseguir entregar um conteúdo top pra 10 pessoas, a satisfação vai ser a mesma pra entregar um conteúdo top pra, tipo, 10 mil, sabe? O que importa tipo, impactar, eu acho. Aproveitando essa oportunidade, eu queria até botar um desafio aqui pra galera que tá ouvindo a gente, cara. Um desafio? Que desafio? E se você pegasse um podcast, talvez não esse, talvez algum que você gostou bastante e acha que um colega seu vai gostar, pegar esse podcast e recomendar pra galera, recomendar pra umas 5 pessoas, 4 pessoas e começar a crescer um pouco mais esse grupinho aí. O que vocês acham da ideia, hein? Uma ideia de apresentar um episódio do CúpulaCast pra um amigo, pra ver se ele gosta. Bacana, legal a ideia, gostei. Então o desafio tá lançado, então você pega, escolhe um episódio do CúpulaCast e passa pro amiguinho. Tem que ser que nem a gente no início, tem que apresentar pro tio, pra tia, pro passarinho, pro gato, pro cachorro. Uma cadeia sem fim. Cara, se você curte o que a gente produz aqui de alguma forma, qualquer episódio, pega esse episódio e manda pra alguém, cara. Manda pra uma pessoa e fala assim, ó, dá uma olhada no que esses idiotas estão falando aqui, vê se vocês gostam, cara, vê se você acha divertido, vê se você acha informativo, porque a gente se esforça bastante pra entregar o mais informativo possível. Quando é pra ser informativo, né, a gente entrega pra ser informativo. Então a gente realmente põe muito carinho e, cara, se a gente puder atingir mais pessoas... claro que se a gente atingir 1 ou 10 mil, a gente vai produzir igual, com a mesma qualidade, mas quanto mais a gente atingir, é mais legal, porque a gente cria uma comunidade maior. Pô, vocês são a Cúpula, sabe? Então, vocês com a gente somos a Cúpula. Então, é muito bacana essa integração, né?
acho que é um momento de agradecimento agora, né? Pra gente poder fechar mesmo esse episódio de hoje, eu acho que nada mais justo do que agradecer, cara. Eu acho que... Eu vou puxar aqui, mas vocês complementem, tá? Mas eu acho que é mais do que necessário a gente agradecer a nossa equipe, né? Porque eu diria que tanto os nossos seguidores quanto a equipe são muito importantes, né? Mas não dá pra dizer qual é mais importante, mas o que é fato é que se não tivesse equipe, não existia publicações, não A existia gente nada. com certeza não ia estar aqui hoje. Nem um pouco. Sem editorial, cara. Não só editorial, porque os guri também contribuem com feedback, eles estão sempre conversando com a gente. Enfim, cara, pra vocês aí que são dentro da cúpula, né, cara, pra vocês o mundo, cara, vocês são incríveis, assim, de verdade, minhas palavras do fundo do coração, E as muito palavras do obrigado. André com certeza é a minha e a do Dude, cara. Sério, a gente é muito agradecido. Uhum, com certeza. Acho que também eu queria deixar meu obrigado aqui, não só à equipe, não só aos seguidores, mas também ao André e o Patrick, né? Porque tipo, a gente brinca às vezes que tipo, a gente é um tripé, mas eu tenho que agradecer muito aos companheiros que me seguem aí nessa jornada. Agradecer ao André por ser um cara bem centrado, às vezes muito falador, mas ele sabe o que ele fala. Agradecer ao Patrick por ser uma máquina, porque o Patrick tem umas ideias muito mirabolantes às vezes e, tipo, o cara tem solução pra qualquer tipo de problema. E eu queria agradecer aos meus amigos aqui. Faço das tuas palavras as minhas, eu não concordo que eu falo muito. Ô, Patrick. É legal, Ô, Patrick, olha aí. porque ele não edita o podcast pra ver os áudio waves podcast, só do né? André, que domina todo mundo. Mas de qualquer jeito, cara, eu faço das palavras do Dude a minha. Dude, se não fosse por ti, cara, não tinha mais projeto, tu sabe disso, cara. Se não fosse tu aquele dia, cara, tava tudo no chão, velho. Então, tu merece tudo também. Tu editou o podcast sozinho por muito tempo. Então, porra, fora todo o lance de design, né? Que se não fosse vocês dois, porque apesar da gente ter o editorial, a gente tem toda a equipe e, porra, vocês dois são muito qualificados pro que fazem, sabe? A parte de design, a parte de manutenção de site, no caso do Patrick, né? Programação, cara, incríveis, de verdade. Também agradeço muito a vocês, tá? De verdade. Eu também agradeço vocês, brigadão. aquela agradecimento bem curtinho. Nós aqui todo sentimental, André, e o bicho tá, brigadão, valeu. Típico Patrick, Valeu, velho. obrigado, tchau. Não, mas falando um pouco sério, eu agradeço também ao André e o Dude, né? O André por me ensinar a falar um pouco mais, pensar um pouco no antes de falar, filtrar um pouco as coisas pra conseguir explicar, porque nem todo mundo pensa que nem um robô, né? E o Dude também, cara, por esse sangue nos olhos que ele tem, cara. Tipo, se eu vou fazer, e é isso, não tenho que me segurar. Se vocês estão duvidando, vocês vão ficar de boca aberta depois, assim. É muito isso. Então, é um aprendizado o tempo todo, né? Uma troca de personalidades por aqui, né? Uhum. E eu queria deixar o meu agradecimento muito especial, muito, 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 muito especial pro Goga por não deixar o site se chamar Samba com Onigiri. Muito obrigado, Goga. Muito Pagode obrigado. com onigiri, cara. Era pagode com Onigiri? Meu Deus, muito mais obrigado, Goga. Muito mais obrigado. Cara, pois é, cara. Na verdade, fica o agradecimento também, porque pra mim, eu também pro Goga, porque ele foi quem teve o pontapé, né? Ele deu o pontapé lá no começo. Apesar de não estar mais com a gente hoje com o site, né? Ele não morreu, tá, pessoal? Ele não morreu, ele tá vivo. Ele passa bem, está em casa. Mas, cara, agradecimento real, tá? Realmente eu não sei como... Se tu tá ouvindo isso hoje, eu não sei como tu se sente com relação a isso, mas a gente não guarda nenhum tipo de rancor, né? Eu acho que é bom deixar isso claro. E então, muito obrigado também por dar esse pontapé. E também agradecemos a você. E só recapitulando ali, né, eu não sei se ficou claro, mas os seguidores, o pessoal que tá aí ouvindo, né, os ouvintes, quem compartilha, quem comenta, cara, vocês são tão importantes quanto a equipe, tá? Porque também se não tivesse equipe não teria produção, mas se não tivesse vocês não tinha por que ter equipe, né, cara? Então, porra, vocês são muito Agora importantes. tem que estar tocando uma música muito brega de romance, cara. Nossa. Que lindo. Pam, param, pam. Tá, 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 tá. Isso aqui é a frase, tá, gente? Então, tá. Que momento de acabar um episódio de 1 hora e 40 minutos. Caraca.
Manda o beatbox e vamos terminar com o beatbox da cúpula. Interativo, nós 3 ao mesmo tempo. Ah, não, deu, chega. Nossa. Ah, meu Deus do céu, maravilhoso. Beatbox e Se isso tio. aqui não sair na edição, eu tô Eu fora. acho que não vai sair, André. então Eu pode tô já fora, dar minha eu tô volta. fora. Eu tô fora. Meu amigo. Eu tô fora. do céu. Falou. Não, mas aí, tu não vai querer contar a história do samba com o Onigiri, não? Eu não, velho. Tchau. Boa noite aí, pessoal. Fica pro especial do próximo ano. Esteja aqui ano que vem, senão Meu você... Deus, já pensou? Samba com Onigiri, levando Não é animes a sério. samba, cara, é pagode Nossa. com onigiri. Ah, Respeita. eu não sei o que é samba nem o que é pagode, cara. É, pra mim é sabe tudo... É tudo sim, mas foi cara, tudo errado. sabe Não, sim. foi doido. Não, foi uma ideia. A minha ideia era outra. Ei, tá queimando pau. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br. Muito obrigado por ouvir.